Bom, pessoal, a gente agora vai falar sobre a entropia nesse vídeo. E a gente viu a segunda lei, né, que identifica o sentido da mudança espontânea, tá? E essa mudança é expressa de acordo com essa função de estado 9. A gente está falando agora, a tal da entropia que a gente representa com S, tá? O conceito da entropia, né, um dos conceitos tenta explicar o que a entropia é que a entropia seria uma medida da desordem molecular de um sistema. Eu não gosto muito dessa definição, mas ela vai ajudar a gente agora. Tá? Bom, a gente viu que a tendência espontânea, certo, é o sistema mover para um estado de maior desordem. Então, se a entropia é a medida da desordem, quando eu me movo no sentido de maior desordem, eu aumento a entropia. Então, a entropia de um sistema isolado sempre vai aumentar numa mudança espontânea. Okay? Em termos matemáticos, a variação da entropia total, tá, vai ser maior ou igual a zero, como diz a equação 1 aqui. Certo? Se a gente olha um sistema, certo, que não está isolado, um sisteminha representado aqui por essa quase elipse aqui, e a vizinhança representada pela restante da área no retângulo. Tá? O sistema da gente aqui, ele não está isolado, ele interage com a vizinhança. Mas a soma da variação da entropia do sistema num processo, a variação da entropia da vizinhança é maior ou igual a zero. Okay? Reparem também, o ΔS do sistema, né, do sistema que não está isolado, ele pode ser menor ou igual a zero. Eu posso diminuir a entropia do meu sistema, mas para isso eu tenho que promover um aumento da entropia da vizinhança maior ou igual a essa diminuição dessa entropia. Tá? Para que essa soma seja maior que zero, eu respeite a equação 1, eu respeite a segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Então, eu vou falar para vocês agora como eu enxergo o conceito de entropia, tá? Essa explicação ela tem uma base mais molecular. Eu prefiro essa explicação do que o conceito de ordem e desordem. Mas isso é quase uma curiosidade, mas na minha opinião ajuda a um melhor entendimento de vocês, tá? A entropia, na verdade, não, ela está mais relacionada ao número de possibilidades de organização. Vamos imaginar que a gente tenha um sisteminha, tá, com várias caixinhas aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixinhas. Tá? 7 caixinhas. Vamos imaginar que essas caixinhas são iguais, tá bom? E que a gente entende que a gente diferencia a um, né? Cada uma delas a gente consegue diferenciar da outra, tá? Digamos que eu tenho que colocar 7 bolinhas azuis e só cabe uma bolinha em cada caixinha. Então eu tenho uma forma apenas de organizar. Certo? Agora, se eu tenho 6 bolinhas azuis e uma bolinha vermelha, aí eu ganho formas de organização. Porque a minha bolinha vermelha pode estar aqui, as azuis aqui, nas outras, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Na verdade, eu tenho 7 formas, neste caso, de organizar meu sistema. Tá? Nesse segundo caso, eu tenho mais formas de organizar. Eu tenho um maior número de possibilidades de organização. Eu tenho uma maior entropia. Então, ok? E aqui embaixo eu tenho uma menor entropia, certo? Então, eu prefiro o conceito de formas de organização, tá? Do que o conceito de ordem e desordem. Claro, vamos lá. Quando a gente tinha nosso sistema com um gás todo contraído aqui, ele espontaneamente expandia para cá. Por quê? Para ele estar totalmente organizado neste volume,
o número de possibilidades de organização dele é muito menor do que se ele estiver totalmente espalhado. Ok? Então, esse caso é uma menor entropia. No outro caso, né, com o sistema já com os gases dispersos, né, expandidos, tá? Tem maior entropia, então a tendência é daqui ir espontaneamente para cá. Ok? Vamos voltar para o conceito da entropia. Então, reparem bem. Tanto faz na questão de ordem ou desordem. Ordem e desordem, perdão, ou enxergar no conceito de número de formas de organização ou não. Vamos enxergar aqui a entropia contra a temperatura. A diferença, por exemplo, do sólido, do líquido e do gasoso. E a gente vai olhar microscopicamente. O sólido está tudo bem organizadinho. Por quê? Você tem uma estrutura cristalina que te possibilita poucas formas de organização, certo? Então, o sólido tem uma baixa entropia. Quando esse sólido se funde, e chegamos na fase líquida, a fase líquida já tem uma certa mobilidade, você ganha formas de organização, há uma entropia maior. Mas essa movimentação não é tão livre assim, certo? Conforme eu aumento a minha temperatura e mudo para a minha fase vapor, aí sim as minhas moléculas têm mais liberdade para passear, estão mais desorganizadas, ou, melhor ainda, estão num nível maior de possibilidade de organização. Resumindo, este caso aqui é o de maior entropia. Bom? Então, vamos enxergar esse aumento, né, com dados que são tabelados. Aqui a gente tem entropia padrão, tá? Para algumas substâncias, a 25 graus Celsius. A gente tem a água no estado líquido e a água no estado gasoso, que tem maior entropia. Água no estado gasoso. Né? BR2, líquido ou gasoso? Gasoso tem mais entropia. O I2, sólido ou gasoso? O gasoso tem mais entropia. O diamante e o grafite, que são ambas formas sólidas de carbono, né? Nas condições a 25 graus Celsius e 1 atm, tá? A gente tem o grafite como mais estável e ele tem a maior entropia. Tá? O diamante é mais rígido, né? O grafite ele tem uma certa maleabilidade, então isso faz um certo sentido se a gente pensar nessa desestruturação. Agora aqui também, ó, hélio e neônio. Tá? O neônio tem uma maior entropia, ele é um pouquinho maior do que o hélio, tá? Gerando uma maior entropia. Bom? Se eu insiro, né, um sólido numa solução, esse sólido vai se solubilizar no meio, então ele vai perder a estrutura cristalina e ele vai estar dissolvido na fase líquida. Isso é um processo que pode ser espontâneo. Se eu jogar NaCl em água, né, essa quantidade de sal que eu jogar, se for não ultrapassar o limite de saturação, ela vai solubilizar. Se eu mexer, eu vou acelerar o processo. Mas a tendência espontânea é a água solubilizar este sal. Tá? E por que há um aumento? Por que há essa solubilização espontânea? Porque ela aumenta o número possível de arranjos, de formas de organização entre as espécies. Representa um aumento de entropia. Quando eu desenhei as minhas caixinhas lá, né, com as minhas 7 divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tinha 7 bolinhas azuis, certo? Eu estou enxergando meu sistema como um sistema puro. Quando eu colocar 6 azuis e uma vermelha, eu estou inserindo como se fosse um segundo composto no meu sistema. Então eu tenho uma maior entropia, eu solubilizei. Eu transformei isso numa fase com mais de um composto, tá? Uma fase homogênea com mais de um composto. Estou forçando um pouquinho a barra aqui, tá? Mas essa ideia não está muito distante da realidade, não. Tá? Então, ali houve um ganho de entropia pela solubilização, né? Pela entrada de um composto, né, de uma bolinha de outra cor, naquele meio. Tá? Então, a solubilização, ela é um fenômeno de aumento de entropia, tá? Normalmente. Quando a gente está a solubilização de um sólido, né? Mas no caso de um gás, a entropia diminui
quando esse gás está dissolvido em água, certo? Então, se eu tenho um refrigerante ou uma água gaseificada, aquele gás que está ali no meio, tá? Ele está numa entropia menor do que se ele tivesse livre. Então, a tendência ali é o gás sair, por isso que a Coca-Cola fica com pouco gás conforme o tempo vai passando e por aí vai, tá? Processos que levam aqui, tem uma representação de processos que levam ao aumento da entropia do sistema. Passar de sólido para líquido, ou seja, fundir, tá? Liquefazer aqui embaixo, no B, solubilizar um soluto, certo? Um soluto sólido, e aumentar a temperatura do nosso sistema. Isso também é um processo de aumento de entropia. Por quê? Ao aumentar a temperatura, eu aumento a agitação molecular, eu ganho forma de organização. Tá? Quanto mais átomos uma molécula possuir, mais possibilidades ela tem, mais estados de organização ela tem. Se eu tenho uma molécula diatômica, ela pode vibrar. Né? Só dá para afastar essa ligação. Se eu tenho uma com 3 átomos, além de afastar as ligações, eu posso mudar os ângulos. Certo? Com mais átomos, eu ainda posso torcer, mudar o plano e por aí vai. Tá? Enfim, voltando para a parte matemática. A definição termodinâmica da entropia, ela centraliza-se na variação da entropia em termos infinitesimais, o tal do ds, certo? Que ocorre em consequência com uma mudança física, né, ou uma mudança química. Lembrando, uma mudança química leva a uma mudança, né, da estrutura da molécula. Né? Então, a gente tem uma reação química. Uma mudança física pode ser uma mudança de estado, um aumento de temperatura e por aí vai. Tá? Essa mudança, né, física ou química, é resultante de um processo, porque você sai de um estado inicial, chega num estado final, através de um determinado caminho. Tá? Então, aqui é motivado pela ideia da dispersão da energia. Tá? A gente tem aqui essa entropia, ela está relacionada com a forma, né? Está relacionada com essa forma de calor dispersa, desperdiçada, tá? Então, de certa forma, a variação da entropia vai ter que depender de uma quantidade de calor. E surge a equação 2, tá? A variação infinitesimal da entropia de um sistema é dada pela quantidade infinitesimal de calor trocado reversivelmente por este sistema, dividido pela temperatura, tá? Ou, né, a temperatura vezes a variação infinitesimal é igual à quantidade infinitesimal de calor trocado reversivelmente. Tá? Reparem aqui que a gente está impondo que essa troca ocorre de maneira reversível. Tá? Vamos lembrar que calor não é função de estado. Não sendo uma função de estado, ele depende do processo, ele depende do caminho. A entropia é uma função de estado, ela não depende. Tá? A gente vai lidar com isso um pouquinho mais para frente. Se eu tenho, então, numa transição finita entre dois estados, um estado inicial e um estado final, a variação da entropia pode ser dada pela integral da equação 2, onde a gente vai ficar o ΔS do lado esquerdo, igual a integral, num estado inicial até um estado final, da quantidade de calor reversível, tá, trocada infinitesimalmente sobre a temperatura. Tá? Se a gente tem um processo isotérmico, a gente pode tirar a temperatura aqui de dentro, as coisas ficam mais fáceis. Se não temos um processo isotérmico, as coisas complicam um pouquinho, e a gente vai falar lá no final desse capítulo. Primeiro a gente vai falar do isotérmico, que é simples. Vamos pensar numa transformação que é isotérmica e também é reversível. A gente já viu que num processo isotérmico reversível, o trabalho era menos nRT ln do volume final sobre o volume inicial. Tá? A gente viu isso lá no capítulo 2. O que a gente vai tentar enxergar agora é como é que fica a variação, tá, da entropia nesse processo. Então, vamos imaginar que a gente tem um vaso, num estado inicial, onde a gente tem uma pressão, uma temperatura e um volume. A gente vai tirar uns pezinhos que está aqui em cima e chegar num novo estado final. Uma pressão final, uma temperatura final e um volume final. Certo?
Vamos imaginar que essa temperatura final é igual à temperatura inicial, nosso processo é isotérmico, tá? Então, a gente vai integrar essa equação 3, tirando a temperatura daqui de dentro. Se a gente tirar a temperatura, a variação da entropia em um processo isotérmico reversível, a variação da entropia nesse processo é igual ao calor trocado sobre a temperatura. Tá? Mas espera aí. Se meu processo contém um gás ideal, né, o meu ΔU vai ser só minha energia interna só função da temperatura. Se não teve variação da temperatura, ΔU é igual a zero. Então, o calor reversível vai ser igual a menos o trabalho reversível. Então, eu substituo isso aqui embaixo com um sinal de menos. Tá? Meu ΔS vai ser nRT, o Lm dos volumes, certo? Dividido pela temperatura, corta aqui, a variação da entropia vai ser nR vezes o Ln do volume final, sobre o volume inicial. Tá? Se a gente tem um sistema que está sofrendo um processo que não é isotérmico, a gente tem uma maior dificuldade para integrar essa equação, porque a temperatura vai variar durante o processo. Ok? Então, para calcular a variação da entropia entre quaisquer dois estados, a gente pode enxergar a fórmula aqui pensando em processos reversíveis que levem o sistema do estado inicial para o estado final. Tá? Lembrando, o calor ele não é uma função de estado, mas a entropia é. Então eu posso pensar o processo que eu quiser para sair do meu estado final para o meu inicial. Desculpa, do meu inicial para o meu final. Tá? E ao longo desse processo a gente integra, pegando a quantidade de calor de etapas infinitesimais, dividindo pela temperatura na qual o processo ocorre. Fiquem tranquilos, essa parte vai estar em outro vídeo. Tá? Não vamos ver isso agora. O que a gente vai ver agora é o exemplo, que eu até já resolvi para vocês. Tá? Antes de falar disso, a gente vai enxergar as unidades da entropia. Ela é expressa por joules por Kelvin, ou seja, joule por Kelvin. Na verdade, energia por Kelvin, pode ser caloria por Kelvin, tá? Ou até ATM litro por Kelvin. Tá bom? Já a entropia molar, né, é a entropia dividida pelo número de mols. Então, ela vai ter unidades de joule por mol, Kelvin, ou caloria por mol, Kelvin, ou ATM litro por mol, Kelvin. Tá? E a gente vai fazer esse exemplozinho aqui. Calcule a variação de entropia de um gás perfeito ao se expandir isotermicamente do volume VI para um volume VF. Vamos montar nossa tabelinha. Início, final, tá? Essa famosa tabelinha. A gente vai ter T, P, V, N. O N está constante, nosso vaso é fechado. P é constante, nosso processo é isotérmico, certo? E a gente tem uma pressão inicial, um volume inicial, uma pressão final e um volume final, certo? Bom, vale, como processo isotérmico, vale a fórmula aqui, que é reversível sobre T. Mais do que isso, o processo, né? Eu não estou dizendo se o processo é reversível ou não, ok? Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo qual é o meu estado inicial. Meu estado inicial e meu estado final. Sendo assim, eu posso pensar qual é o processo reversível onde eu tenho a saída desse estado inicial, tá, para um estado final. Tá, deixa eu escrever aqui, ó, reversível. Tá? E a gente já viu isso. Num processo isotérmico, ΔU é igual a zero. Então, se a gente pensar que o processo saiu de um estado inicial e chegou no estado final por algo reversível, a gente sabe que o Q reversível mais o W reversível tem que ser igual a zero. Então, a gente chega Q menos W. A gente já viu, né, isso daqui.
trabalho reversível tem essa fórmula. Se eu trocar o sinal e dividir por T, né, some o sinal, divide o T aqui, ΔS. Num processo isotérmico, certo? De um gás ideal, a variação da entropia desse gás é NRLN do volume final sobre o volume inicial, certo? Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente tem um corpo em temperaturas diferentes. No fundo, eu vou mostrar para vocês a aplicação direta da segunda lei, tá bom? Então, vamos imaginar que temos dois corpos trocando calor, tá? Então, a gente sabe que a temperatura ou melhor, a gente não sabe qual temperatura é maior e qual temperatura é menor, tá ok? Mas a gente sabe que está saindo calor do corpo de temperatura TA para o corpo de temperatura TB, certo? A gente sabe pela segunda lei que o ΔS total tem que ser maior do que zero. E esse ΔS total é a soma do ΔS do sistema A, que está na temperatura TA, mais o ΔS do sistema B, que está na temperatura TB, certo? Tem que ser maior que zero, ok? A gente pode aproximar esse ΔS, tá? Como o Q sobre T. Vamos imaginar que essa troca de calor ocorre de forma reversível, só para a gente conseguir calcular esse ΔS. Tá? Bom, se está saindo do corpo A, o calor, esse calor é negativo. E é positivo para o corpo B, que está recebendo este calor. Certo? Sendo assim, né, tem uns acochambramentos aqui por trás. Tá? Mas a gente sabe que a soma dos dois ΔS, então a gente vai ter que menos Q sobre TA, mais Q sobre TB, tem que ser maior do que zero. Eu posso jogar isso aqui para o outro lado, e aí a gente vai ficar com Q sobre TB, de um lado, é maior do que o que foi para o outro lado, Q sobre TA. O Q pode cortar dos dois lados, certo? Então a gente tem 1 sobre TA, desculpa, TB, é maior do que 1 sobre TA. Se eu multiplicar por TA, TB, dos dois lados, a gente vai ter TA, TB sobre TB, é maior do que TA, TB sobre TA. Corto TA aqui, corto TB aqui, a gente chega aqui à conclusão de que TA tem que ser maior do que TB. Ou seja, para que o calor saia do corpo A e chegue no corpo B, certo? TA tem que ser maior do que TB. A gente sabe que isso ocorre, mas a segunda lei está aqui explicando. Ok? Tá? Aqui tem toda a definição. E, por fim, a entropia é uma função de estado. Então, se a gente sai de um estado inicial, chega num estado final, depois retorna para esse mesmo estado inicial, o ΔS do processo, né, verde mais o preto, tem que dar zero. Porque a gente voltou para o mesmo estado. Tá? Isso também mostra que quando a gente tem um ciclo, que é justamente a saída de um estado inicial para um estado que, né, sai de um estado inicial, passa por vários outros estados e volta para o mesmo estado, né, isso é um ciclo. Nesse ciclo, em qualquer ciclo completo, a variação da entropia é nula. Tá? Não só a variação da entropia, né? A variação da energia interna tem que ser nula, a variação da entalpia tem que ser nula, e por aí vai. Porque todas as nossas funções de estado, a variação dela vai ser zero, porque ela voltou para o mesmo estado inicial. Dessa forma, se o ciclo ocorre completamente reversível, todo o calor recebido pelo sistema estará ligado a todo o calor doado pelo sistema. Em outras palavras, né, em termos infinitesimais, a gente sabe que ds é igual a dq reversível sobre t. E se eu integrar isso em um ciclo, esse símbolozinho está aqui, está indicando uma integral no ciclo, tá? O meu ΔS no ciclo vai ser zero. Então essa integral também tem que ser nula. Agora, se a gente pensar num processo, num sistema, né, com infinitas vizinhanças, o somatório da variação da entropia de cada um dos sistemas ou vizinhanças tem que dar zero. Então, a soma de todos os calores
trocados de forma reversível, tá? De cada um dos sistemas de vizinhanças, dividido pela temperatura, tem que dar zero também. Bom? Reparem que esse calor aqui está relacionado ao calor que entra de um sistema e saindo de outro. Então, se eu estou olhando saindo da vizinhança, por exemplo, se o meu calor aqui está saindo do sistema e indo para a vizinhança, esse calor para o sistema, ele é negativo, certo? Para a vizinhança, esse calor é positivo, porque a vizinhança ganhou. De certa forma, tem essa compensação. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou explicar o conceito de máquinas térmicas e falar do ciclo de Carnot. Então, e o próximo vídeo é para a próxima aula. Então, até